Olá, sou o professor César Hildo, vou estar com vocês com as disciplinas de Sociologia, primeiro ano, ensino médio. Estamos na 11ª aula e o conteúdo da nossa aula vai ser a indústria cultural e a escola de Frankfurt. Essa é uma temática bem interessante porque ao trabalhar o conteúdo da indústria cultural, nós vamos analisar um contexto bem interessante, que é um contexto entre guerra, entre a Primeira Guerra, que é 1918, e 1939, que é o início da Segunda Guerra. Então, nesse inteirinho, surgiu vários pensadores, né, que inclusive foi montada essa escola de Frankfurt, vários pensadores que observaram os conteúdos abordados por Karl Marx, entre eles o conceito de trabalho, né? O conceito de ideologia, o conceito de alienação e o conceito de fetiche. E dentro desse contexto, dessas quatro plataformas que Marx trouxe para a humanidade, eles observaram que existia um conceito de alienar, e alienar era aquela construção que foi feita pelos militares, inclusive por Hitler, que deixava o seu exército alinhado em fila e eles apenas ouviam a oratória do seu grande líder. Então, a partir dessa contextualização, Theodor Adorno e Max Horkheim, que foram os pensadores, os protagonistas dessa escola de Frankfurt, eles fizeram uma obra chamada A Dialética do Esclarecimento, onde eles buscaram, né, a contextualização de todos os pensamentos dos filósofos de Platão, de Aristóteles e posterior, até chegar na modernidade. Quando eles chegam na modernidade, eles se deparam com o pensamento de Marx fazendo a crítica, né, para a alienação do homem que sai do campo, deixa todas as coisas no campo e vai viver na cidade. E o que vai fazer esse homem viver na cidade conformado, aceitando a condição de miserabilidade, não tendo mais os direitos de produção, não tendo mais nem o direito da vida? Porque quando esse trabalhador tinha essa informação, que era sua ferramenta, sua técnica, ele vendia sua força de trabalho e passava a ser um escravo moderno. Então, diante do conteúdo, nós vamos ter a indústria cultural, a escola de Frankfurt, as habilidades que a gente vai estar desenvolvendo é conhecer, compreender, problematizar o que significa indústria cultural e como ela se liga ao conceito da cultura de massa. Então, nós vamos ter aí no nosso slide aí a imagem dessa obra de Theodor Adorno e Max Horkheim, que é a Dialética do Esclarecimento. Dentro dessa dialética, vamos ter a escola de Frankfurt, vamos ter o esclarecimento criticado por essa escola, o esclarecimento torna-se totalitário. E a conclusão é a referência. Então, diante de tal obra, essa é a imagem de Theodor Adorno, né, e Marx, no caso Theodor Adorno. Então, nós vamos ter aí um resumozinho do que essa obra vai falar sobre a dialética do esclarecimento. Escrita em 1947, representa fundamentalmente a obra chamada Teoria da Crítica das Ciências Sociais. Lembra que sociologia é uma ciência social, criado primeiramente por Augusto Comte, formalizado por Émile Durkheim, observado por Max Weber, criticado por Karl Marx, né, induzidos e influenciados por Henry Ford e Taylor, para que a gente pudesse hoje ter o que nós temos aí, essa sociedade. Sendo seus autores da primeira geração da escola de Frankfurt, caracterizada pelo pensamento crítico e altamente reflexivo a respeito da sociedade moderna. Adorno e Horkheim faz um tipo de macrosociologia, em que o indivíduo aparece refém de uma sociedade marcada pelo amplo processo de esclarecimento, vivendo no conturbado contexto da Alemanha nazista. Suas observações são frutos do combate ao processo de racionalização que foi exacerbado com o iluminismo. Então essa obra do esclarecimento, na verdade, é uma crítica à forma
como as sociedades modernas estavam tratando o esclarecimento, ou seja, se apropriando do conhecimento, se apropriando da informação, da racionalidade para produzir armas biológicas, armas de destruição em massa. Então, diante disso, vamos ter uma outra contextualização, que é a infiltração das mídias, ou seja, do rádio, da TV, que eram usados como ferramenta de arma para alienar o cidadão que vivia naquela sociedade, fazendo com que ele não questionasse o mundo em que ele estava vivendo e aceitasse apenas a voz, por exemplo, de Benito Mussolini e também de Adolf Hitler, que eram governos totalitários. Tá? Então, essa escola de Frankfurt, ela tem um nascimento, né? Ela tem uma fundação, está aí a imagem de Theodor Adorno e Max Horkheim. O nascimento dessa escola tem tudo a ver com o clima da mobilização da esquerda tradicional que emergiu na Europa entre as guerras, como eu já falei para vocês anteriormente, com a onda vermelha do sovietismo invadindo a Europa no leste rumo à Alemanha Ocidental, né? Os principais intelectuais dessa escola frankfurtiana, que possui pensadores de variadas formações, tinham como os principais pressupostos a crítica. Então, eles também eram esquerdas, né? Eles eram do lado da esquerda. Só que, diante da esquerda, eles vão dizer, nós vamos fazer uma crítica que até essa sociedade soviética lá, que teve a Revolução Russa em 1917, então eles queriam trazer essa crítica e dizer, vocês podem usar a mídia, vocês podem usar o rádio, vocês podem usar as armas químicas e biológicas, mas não para fazer isso aí, essa atrocidade que estão acontecendo, usando toda essa informação da ciência para produzir genocídio. Isso não, isso é esse tipo de crítica que está despertando justamente nessa ideia, né, da esquerda. Então eles eram esquerda e estavam criticando a esquerda, e não estavam criticando a direita porque na época não existia essa divisão. Então a primeira crítica, vamos ter a crítica ao racionalismo, enquanto ideologia da humanidade. Lembre que as 4 plataformas que Marx sustenta é o trabalho, a ideologia, né, a alienação e o fetiche. Então, dentro dessa crítica racional, eles estão, na verdade, dizendo para os marxistas, para aqueles que sustentavam a sociedade marxista, que era importante repensar a forma como eles estavam conduzindo a ciência. Tudo bem? Vamos para a segunda crítica, a crítica ao sistema que reproduz essas ideias. No caso da indústria cultural, nós vamos ter um mundo hollywoodiano onde o que estava predominantemente lá era os filmes de Bang Bang, onde a força que imperava. Até hoje a gente assiste, né, os filmes da Marvel, né, e as pessoas às vezes não se questionam se aquilo que está entrando dentro da nossa casa é algo pacífico, se é violento, se é para a gente resolver as nossas crises de forma pacífica ou de forma violenta. Então, a crítica da escola de Frankfurt era justamente essa forma de fazer a política, usando as mídias para propagar a violência, o terror, né, e a dominação das massas. Tá? Então, a obra do esclarecimento, criticado, né, mostrado nessa obra aí, né, que temos a imagem também dessa obra, né, a obra do Max Horkheim, que é a ética do esclarecimento. Nesse sentido, se constitui uma série de fenômenos modernos, dentro dos quais encontramos o processo de racionalização que rompe com as tradições. No caso, nós vimos o conceito de cultura, tradição, costume. Então, de certa forma, essa crítica, né, a forma como estava fazendo a cultura, era deixando as culturas populares de lado, deixando os folclores de lado para se ater, né, a essa cultura formalizada trazida pela ciência, tá? Então, vamos ter a desmistificação dessas culturas, vamos ter a propagação do saber, né, como algo dominante, né? E aí, ao fazer essa propagação desse conhecimento, desse esclarecimento como única verdade, visto que os detentores do domínio racional no tempo moderno executam as práticas de dominação política e econômica sobre o mundo, de modo que o poder
E o conhecimento aparece como sinônimo, né? A alienação do indivíduo, levando o sujeito moderno às condições de refém da técnica racional como verdade. Então nós vivemos no mundo refém das técnicas, ou seja, você veste aquilo que o tecnicismo te coloca. Você não tem a opção de vestir, de calçar um tênis diferente. Geralmente vocês só vestem calças jeans porque o tecnicismo te oferta isso. O tipo de camiseta, o tipo de aparelho de televisão, o tipo de aparelho celular. Então, por trás disso existe uma alienação do consumo. Então, o que Max Horkheim está dizendo? Vocês estão consumindo algo que a indústria cultural está ofertando e vocês não têm consciência de que estão sendo alienados a isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuar no nosso banner. Então, temos a universalização do fetiche. O que é fetiche? É um conceito criado por Marx que quando a pessoa vê um objeto, cria um feitiço de apaixonar. Então, por exemplo, você vai entrar no shopping, as coisas são expostas de forma como se você estivesse lá e você é enfeitiçado por um relógio, você é enfeitiçado por um celular, você vê, olha, eu quero aquele celular, olha, é top, né? Então você geralmente é atraído pelo fetiche, né? Pelo feitiço que Marx vai falar, que é a doença, né? A doença que causa aí essa questão dessa apaixonite sem controle, tá? Então, com os homens deixando enganar pelas aparências da sociedade capitalista, no seu meio de produção e exposição ao seu estilo de vida. Tá bom, gente? Vamos dar uma prosseguida aqui. Então, a ética do esclarecimento, ela vai fazer gerar o totalitarismo, ou seja, uma forma de poder onde não existe uma interpretação por parte da população, ou seja, é aquele cidadão que está no poder que manda em tudo. Ele não é auxiliado pelo legislativo, ele não é auxiliado pelo poder judiciário, ou seja, ele executa todo o poder que está nele. Então, o esclarecimento torna-se totalitário. E isso foi um dos requisitos apontados na ética do esclarecimento. Por isso, os autores ressaltam que o esclarecimento torna-se totalitário, por estabelecer o processo das relações sociais e antemão se torna burocrática ou burocratizada. O homem esclarecido, segundo Adorno e Horkheim, é um homem que equivocadamente se considera livre, pois toda e qualquer forma de animismo, de particularismo ou dogma sucumbe diante do diagnóstico racional e da mentalidade insistente em busca da verdade. Ou seja, resumindo, essa ética do esclarecimento falado por ele, fala que, embora que você viva nessa sociedade, você tem essa impressão de que você é um ser livre, que você escolhe os filmes que você assiste, que você escolhe as ofertas que estão sendo propagadas nas propagandas, né? Você entra no YouTube, você não tem como dizer que não quer ver a propaganda de alguém. Então, é uma espécie de totalitarismo, né? É imposto a você, você não tem escolha, não quer assistir propaganda, né? Você não quer assistir determinada novela. Então, é imposto a você. Você não gosta de determinada novela. Então, vamos prosseguir. Tudo bem? A nossa conclusão é, na medida de que o iluminismo trouxe para o centro do mundo o homem, não Deus, o indivíduo deixou de se identificar junto à natureza com o seu meio original, passando a transformá-la utilizando para fins lucrativos, alienados na situação atual. O homem moderno são os filhos da sociedade industrial burguesa. Tá? Até aí tudo bem, isso é o fechamento do nosso pensamento. Estamos prosseguindo e vamos para o nosso exercitando. Você que está em casa, você vai aí anotando. Então eu trouxe aí uma questão, e essa questão ela trabalha aí esses conceitos que nós estivemos agora há pouco, né, trazendo para você. Então, Adorno mostrou que a arte e a cultura contemporânea sofrem com mudanças que desvalorizam a cultura popular e o folclórico, ou folclórica. Então, diante dessa questão, você acha que sim, desvaloriza, ao ver se ele volta primeiramente usando o pensamento marxista para criticar o socialismo, o liberalismo e o totalitarismo? Você acha que sim, que esse pensamento é correto? Ou você acha que não? O filósofo não estuda arte. C, ele só estuda
sobre robótica. Sim, ele faz crítica ao mundo moderno, aceitando a alienação vindo da razão, né? Ou questão sim, ele acreditava que a indústria cultural fabricava seres perfeitos apenas. Então, qual a questão que você acha que seja certa? Então, no caso, a questão A é a nossa questão certa. Então, pessoal, o professor César fica por aqui, agradeço muito a atenção de vocês. Acesse a plataforma Eduque Acre, ou Web Aulas EAD, CE, e tenha acesso a todas as aulas do primeiro ano de Sociologia.